Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra do nosso Deus. Oremos ao Senhor nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor nos proporcionou viver, por podermos, Senhor, estar em pé, vivos, por poder, ó Senhor Deus, levantar, alimentar, vestir, por podermos, ó Senhor Deus, vencer. Apresentamos a Ti o nosso dia, as nossas atividades, tudo aquilo que nós vamos realizar, Senhor, para que seja para a honra, para a glória do Teu nome, que o Teu nome seja engrandecido e exaltado através das nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha nos proteger, nos livrar, dar a nós proteção, graça e força para avançar. Venha abençoar, Senhor, o período da manhã, o período da tarde, venha abençoar também o período da noite. Esteja conosco, nos auxiliando em tudo, porque somos dependentes de Ti, necessitados nós somos. Neste momento, nós vamos fazer uso da Sua palavra, então nos ensine, nos mostre o caminho, nos dê a direção, nos ajude a enxergar na Bíblia Sagrada a Tua vontade. Assim, Senhor, nós oramos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A nossa leitura está no livro de 1 Samuel, hoje o capítulo de número 4. Diz o texto sagrado a partir do versículo 1. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Efaca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na espada no campo uns 4.000. E tornou o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque disseram: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com toda a praga junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que, porventura, não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a nós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o espanto, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho,
porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou, e Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem à grande presa e veio e o anunciou a Eli, e era Eli da idade de 98 anos, e estava os olhos tão escurecidos que já não podia mais ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve tão grande destrondo entre o povo. E ali disse também: Teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda do norte e quebrou o pescoço e morreu, porque o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Eu fiz questão de fazer a leitura de todo o capítulo 4, justamente porque este capítulo, ele traz uma série de lições muito maravilhosas acerca de quando nós estamos distante de Deus. O capítulo 4 é a queda da casa de Eli, é a queda de Ofni e Finéias. Nesse capítulo não se fala nada acerca de Samuel, mas apenas o cumprimento da promessa do capítulo anterior, aonde o homem que veio anunciar o juízo de Deus e também o do próprio Samuel, a qual o Senhor falou com ele. E no capítulo 4, então, temos ali o cumprimento do que Deus falou que ia fazer. E nós, então, temos este triste cenário descrito aqui na Bíblia. Por que é triste o cenário? Porque nós estamos diante de um texto que mostra a queda total do sacerdócio e da nação de Israel. É interessante porque a queda sempre acontece de dentro para fora. E a queda ela se dá primeiro dentro do movimento religioso da época, que eram os sacerdotes. Consequentemente, a nação também caiu. E isto é um princípio que está estabelecido nas Escrituras, que evidencia para nós que uma queda ela acontece neste processo de dentro para fora. Primeiro, os sacerdotes caíram e agora a nação de Israel está caindo. Primeiro, os sacerdotes deixaram de orar. Agora, a nação de Israel está distante de Deus. Primeiro, os sacerdotes deixaram a lei e os mandamentos do Senhor. E agora, a nação de Israel está sofrendo e pagando este preço. Por quê? Porque 30 mil homens caíram diante daquela batalha. Então veja que o capítulo 4 evidencia que o sacerdócio ele tem esta responsabilidade de permanecer na presença de Deus em intercessão e fazendo tudo em conformidade à vontade de Deus para que a nação se estabeleça e fique reinando. Mas o sacerdócio de Eli e de Ofni e de Finéias não agradou a Deus, então o julgamento aconteceu e mostrou, evidenciou que Deus
não estava com eles. A primeira lição, então, que nós entendemos é esta, que o sacerdote, o líder, seja da casa, seja espiritual, seja de uma nação, ou seja de qualquer outro departamento que exista, o líder que está na direção de Deus, ele deve optar por sempre respeitar a Deus, por sempre guardar os mandamentos, por sempre obedecer. Por quê? Porque em uma queda de liderança, o povo também vai pagar. Em uma queda de liderança, de sacerdócio, de pessoas que são vocacionados por Deus, em uma queda deles, milhares de pessoas também descaem da fé. Então, é uma responsabilidade. Se você é sacerdócio, se você é um líder, seja espiritual na sua casa, seja espiritual na sua igreja, seja espiritual no seu trabalho, é essencial se manter de pé para que demais pessoas não venham sofrer e também pagar o juízo que vai vir. Então é necessário isso. Esta é a primeira lição que nós encontramos. Mas nós temos aqui uma segunda lição que é muito interessante, que é o fato de Israel, eles fazerem júbilo, deles se alegrarem, deles cantarem por causa da arca. Eles foram, guerrearam, perderam, e então eles buscaram a arca, e a arca chegou. E então eles fizeram um alvoroço, um barulho muito grande, a tal ponto que os soldados filisteus, ao ouvirem aquele som de júbilo, aquele som em que eles estavam gritando por causa da arca, os próprios filisteus pensaram: nós vamos perder, porque a arca de Deus chegou lá. O símbolo da arca de Deus era muito forte no Novo Testamento, tendo em vista que Deus pediu para Israel levar a arca sempre adiante. E por causa dela estar diante do povo de Israel, as nações viam a arca em primeira instância e depois elas eram vencidas. Isto é, a arca trazia então este símbolo de vitória. Por isso, os próprios filisteus disseram: a arca está com eles e eles vão matar-nos, eles vão destruir-nos, porque eles servem a um Deus poderoso que tirou eles do Egito, que deu as terras para eles, que estabeleceu eles em Canaã. Então os próprios filisteus se assustaram e a nação de Israel, o povo de Israel, estava gritando, cantando, fazendo barulho para que eles fossem à guerra. E aqui nós entendemos que não é porque existe o barulho, não é porque existe o movimento, não é porque existe a aparência de culto, não é porque existe a expressão corporal que é símbolo da presença de Deus. Isto é evidenciado aqui. O povo está gritando pela arca, mas Deus não estava com eles. O barulho poderia trazer esta visão: Deus está com eles, mas de forma a ver se Deus estava se agradando, não estava. Então, nós conseguimos entender esta segunda lição, que nem todo barulho é uma evidência de que Deus está. Nem toda expressão religiosa é uma referência que Deus está com aquele povo, com aquelas pessoas. Não tem uma amostra, não tem uma garantia, não tem. O que a Bíblia nos apresenta é justamente ao contrário. A prova de que alguém tem Deus na vida, diz o apóstolo João, é a permanência em Jesus. Diz o apóstolo Paulo que a evidência de sermos salvos é estar em Jesus Cristo. Então veja que a Bíblia ela não fala de movimentação, de expressão corporal, de expressão de sons, de barulhos, de movimentos. A Bíblia não dá abrangência para isso, mas a Bíblia mostra, através dessa história,
que eles estavam crendo no barulho, estavam crendo no movimento, estavam crendo naquilo que eles estavam fazendo. É muito barulho, é muito som, é muito hino, são muitas pessoas, são milhares de pessoas gritando pela arca, até mesmo engrandecendo Deus, mas Deus não estava com eles. E então, este povo, eles saem para a guerra, crendo na consciência deles de que Deus estaria com eles, mas Deus não estava. Então, a guerra foi perdida, eles morreram e um homem então sai para anunciar o que tinha acontecido. E este homem chega à nação de Israel, dizendo então esta tão triste notícia, dizendo que eles foram vencidos pelos filisteus, dizendo que a arca foi levada e dizendo que os 2 sacerdotes que estavam lá foram mortos. Uma tragédia para Israel. Israel que não tinha perdido batalhas até então. Uma nação que não tinha sofrido uma queda até então, agora estava totalmente destruída. Por quê? Porque eles optaram por acreditar no barulho e no movimento. Se a nação de Israel se arrepende e vai à luta, eles venceriam. Mas eles não estavam arrependidos, eles estavam apenas fazendo barulho, fazendo a expressão deles, mas Deus não estava com eles, porque Israel, Ofni e Finéias não estavam arrependidos, por isso eles perderam, por isso Deus não esteve com eles naquela guerra. Quando a notícia chegou, Eli, que estava sentado na cadeira, de susto por a arca ter sido levada, ele cai da cadeira e quebra o pescoço, e ele então morre. A esposa do seu filho, Finéias, estava grávida, e ao ver que o seu sogro era morto e o seu marido, ela então dá à luz, sem esboçar nenhuma palavra pelo filho. E então foi colocado um nome pelas mulheres ali que estavam com ela, e o nome é Icabô, que quer dizer foi-se a glória de Israel, porquanto a arca do Senhor foi levada, presa, e por causa do seu sogro e do seu marido que tinha falecido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Uma grande tristeza, e uma criança que é símbolo de alegria, ao nascer naquele momento, se tornou símbolo de tristeza. Veja isso, que sem a presença de Deus, aquilo que é alegria se torna em tristeza. Ter um filho é um privilégio, ter crianças nascendo é algo do céu, é algo maravilhoso. Mas aqui nesse estado, por eles estarem distantes de Deus e por Deus estar julgando essa nação, esta criança nasce e ninguém estava alegre ou contente pelo nascimento desta criança. Então colocaram um nome memorável nele, um nome que daria sentido a tudo aquilo que aconteceu em torno do seu nascimento, um nome que expressa que a glória de Deus foi tirada. Olha a tragédia, olha a situação de calamidade que esta nação chegou em pouco tempo, porque eles não respeitaram a lei do Senhor. Tudo começou dentro do templo, tudo começou por causa da religiosidade, tudo começou com Ofni e Finéias desagradando a Deus. Tudo se inicia porque ele não disciplina os seus filhos e não ensina. E por causa disso, a nação de Israel, ela paga este preço tão alto. Diante desse texto, nós devemos então ter esta sensibilidade e entender que é necessário um comportamento de retidão, de integridade, de responsabilidade com Deus. Deus permite isto acontecer com Eli, mas Samuel está sendo transformado, está sendo
crescido, está sendo forjado pelo próprio Deus. Mas a nação de Israel está pagando este alto preço. Então, esta mensagem é mais uma mensagem de reflexão, para entendermos que sem Deus, podemos ser religiosos e até fazer barulho, mas no momento da guerra vai haver queda e não vai haver vitória. Mas se tivermos Deus, ainda que nós não venhamos a fazer barulho, mas a vitória é nossa. Por quê? Porque, como diz Neemias, Deus guerreia as nossas pelejas. Então, é necessário essa reflexão de nós termos o Senhor ao nosso lado para as nossas vitórias serem alcançadas. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, que estas palavras possam penetrar no nosso coração e encontrar, Senhor, um esconderijo. E nós, Senhor Deus, desejamos agradar o Senhor em tudo, para que o Senhor esteja conosco, Senhor. Não queremos ser religiosos que fazem movimentos ou barulhos, mas estão distante do Senhor, não. Nós desejamos ser sinceros, verdadeiros e ter o Senhor junto conosco para guerrear as nossas lutas e sermos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Até o próximo vídeo, querendo Deus.